Só abrir aqui para dar um oi para o pessoal que está nos vendo. Aleluia. Tá chegando tudo bem aí? Tá? Como a gente tem o costume de falar com o pessoal, você que tem algum pedido de oração, coloca aí nos comentários que no final do culto nós iremos ler o pedido e vamos fazer a oração. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos fazer essa oração para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Amém? Pai querido, nós te louvamos por mais uma noite estarmos em tua presença. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua voz, de Deus sermos alimentados pela tua palavra. Te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Fala conosco nessa noite de uma forma poderosa, que o teu nome seja exaltado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu costumo dizer, sempre pedir para os irmãos, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus, aos momentos de oração, para que sejam alcançados e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 1, diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, que este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus, desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos entre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram na cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason, dos demais o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, de se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos,
Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e isso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disto te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome de Damares, e com ele outros. Uma leitura um pouco extensa. Capítulo 17, se hoje você não leu a Bíblia, você já acabou de ler um capítulo inteiro da Bíblia, né? Aproveitou a oportunidade aí da mensagem e já fez a leitura. Irmãos, quando nós lemos esse texto, a reflexão que eu tenho, e eu creio que a grande parte de vocês conseguiram identificar isso, é a demonstração de um povo religioso, de um povo que aquilo que traziam e ofertavam e ofereciam para eles, dizendo que era alguém, um possível Deus ou um possível abençoador, eles queriam para eles, mesmo sem conhecer. É um povo que abraçava tudo, não tinha uma fé genuína ou uma fé alicerçada, mas sim uma fé embasada em tudo o que fosse apresentado, dizendo: isso aqui dá sorte, então eu quero, isso aqui te abençoa, então eu quero, isso aqui em determinada área da tua vida é bom, então eu quero. É isso que nos demonstra. É o primeiro ponto que eu quero analisar com a igreja hoje. E o segundo ponto é a questão dos religiosos. Os religiosos que se levantavam contra a pregação da palavra de Deus, contra um homem que era usado por Deus para levar o amor, para levar a palavra, para levar o propósito de Deus. Hoje é um culto de oração, um culto que nós temos na nossa igreja, que temos um tempo maior para oração. E quando nós oramos, normalmente nós chegamos diante de Deus, a grande parte das orações são orações em que pedimos que Deus abençoe, que Deus cure, que Deus abra a porta, que Deus não sei o quê. A gente sempre pede, né? Mas nós precisamos lembrar que a oração também é muito importante agradecermos, adorarmos, louvarmos, reconhecê-lo como Deus, sabendo quem nós somos e quem Ele é. O apóstolo Paulo foi um dos maiores homens que
pisaram na face dessa terra, um homem que se entregou de verdade para Deus e deixou com que Deus conduzisse a vida dele. E ele, quando ele entendeu o chamado da pregação, o propósito que ele tinha, que Deus tinha na vida dele, que era a pregação da palavra de Deus, ele abraçou. E ele foi. Ele não se importou com o que os religiosos diziam. Às vezes, até aqueles que andavam com ele se levantavam e tinham alguma coisa para combater aquilo que ele pregava. Então, tinha uma certa resistência, né? A pregação da palavra de Deus, infelizmente, existe a resistência. Em primeiro lugar, porque existe uma resistência espiritual. O mundo espiritual não quer que nós ouçamos a voz de Deus. O mundo espiritual não quer que você ouça aquilo que Deus tem para você. Não quer que você saiba dos direitos que você tem através da morte de Jesus na cruz. Então ele se levanta de todos os meios. Talvez ele se levante dentro da tua casa, talvez ele se levante no trabalho ou em dificuldades que acontecem cotidianamente. Muitos frequentam a igreja. Você e eu estamos agora nesse momento de pandemia, de quarentena, em que estamos isolados, então nós estamos aqui realizando o culto e você está aí na tua casa, no teu trabalho, em algum lugar você está, através das redes sociais, recebendo a palavra de Deus. Quando tudo voltar ao normal, ou uma possibilidade de, não sei se o normal será como o normal que nós estávamos habituados, mas quando pudermos estar juntos na igreja, nós teremos esses dias. Nós temos culto de terça, sexta, sábado culto de jovens e domingo. Então nós vamos aos cultos. Mas a minha pergunta e a minha análise, e a análise que eu faço primeiro para a minha vida, será que eu não sou um religioso desse que me levanto contra a pregação da palavra de Deus? Será que eu não sou um supersticioso? Será que eu não sou alguém que simplesmente me apresentaram um Deus e eu abracei esse Deus, mas eu não o conheço de fato? Porque aqui, Paulo disse, aquele Deus em que vocês disseram ao Deus desconhecido. Eles tinham um altar, eles celebravam um momento de culto a um Deus desconhecido. A um Deus que alguém um dia falou para eles, assim como alguém um dia falou de Jesus para mim. E você também, alguém um dia falou de Jesus, por isso você está aí hoje assistindo esse culto, ou talvez seja a sua primeira vez, e é a oportunidade que você tem de conhecer esse Jesus. E como que nós conhecemos alguém? Vou dar alguns exemplos. Aqui nós temos alguns irmãos. De todos os irmãos que estão aqui, o irmão que eu conheço há mais tempo é o William, né? O William, fora o Iago, que é meu sobrinho, né? Mas o William é a quem eu conheço há mais tempo, até mais tempo do que minha esposa. Eu tenho uma intimidade com a minha esposa de uma forma, eu tenho uma intimidade com o William de outra forma, eu tenho um conhecimento com o Iago, que é meu sobrinho, de outra forma, com o Michael de outra forma e com a Adriana de outra forma. Alguns eu conheço há 2, 3, 5, 10 anos, 20 anos, 17 anos, mas a gente tem um período de conhecimento. Mas mesmo assim, na nossa vida, a gente vai entendendo que mesmo assim, a gente não consegue conhecer as pessoas. Mas, para que a gente entenda um pouco e tenha um pouco de amizade e proximidade às pessoas, é necessário convivência diária, né? O Michael é casado, então ele tem aquela convivência diária com a esposa dele. O William é casado, ele tem a convivência diária com a esposa dele. Eu sou casado, eu tenho a convivência com a minha esposa. E nós vamos passando a nos conhecermos cada dia a mais. Cada dia que se passa, cada dia que se vive, você vai conhecendo mais essa pessoa que está ao teu lado. E com Deus é da mesma forma. Não basta nós simplesmente chegarmos aqui e falar, porque, irmãos, o que tem acontecido muito, e eu detecto isso há alguns anos já, eu lembro no início dos anos 2000, pessoas que pregavam a palavra de Deus, que eu conheci, ninguém me disse nada, mas eu identifiquei isso, pessoas que pregavam a palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus, pessoas que pregavam a palavra de Deus sem conhecer o Deus dessa palavra, e é assim que esse povo vivia, por isso que eles se levantavam contra aquele que estava fazendo a vontade de um Deus que eles cultuavam, um Deus que foi apresentado a eles, e eles tinham lá um altar, um santuário para aquele Deus. E os religiosos, que eram tidos como homens que cumpriam a lei, o que é? É a palavra, no Antigo Testamento, né? Eles cumpriam o Pentateuco,
Eles tinham o cumprimento daquilo que Deus estabeleceu através de Moisés. Então eles faziam, eles exerciam, mas eles não conheciam Deus. Porque eles não entendiam, eles não conseguiam identificar. E a minha pergunta, a minha análise nessa noite para você e para mim: nós conhecemos o nosso Deus? O que você e o que eu tenho feito com relação à pregação da palavra de Deus? Porque eu vou te dar um exemplo, irmãos. Nós somos muito, mas muito especialistas em criar problemas onde não existe problema. Nós criamos muito fácil. A gente consegue criar problema onde não existe. Quando a gente estava nos cultos, né, agora todo mundo diz assim: ai, que saudade dos irmãos, saudade de abraçar, saudade de não sei o quê, saudade de estar junto, saudade de fazer churrasco, saudade de sair no soco, sei lá, né, com a família, né? Brincadeira, irmãos. Saudade, o povo está com saudade de estar junto, né? Essa saudade de estar junto. Mas quando está junto, não quer estar junto. Nós não sabemos o que a gente quer. E o que é necessário para você e para mim? Eu preciso conhecer esse Deus. O Deus que eu prego não pode ser um Deus desconhecido para mim. O Deus que eu prego não pode ser um Deus de uma religião, em que eu me levanto, porque eu acho que é dessa forma que deve ser pregado o Evangelho. Não, não é a forma que eu acho, mas sim a forma que está na palavra dele. E como que o Evangelho é pregado? Com amor. É o amor de Deus. E quando a gente fala em amor, todo mundo imagina, pensa e faz aquela reflexão de que amor é aquele negócio de você abraçar, de você passar a mão na cabeça, você só cuida, você não pode puxar a orelha, você não pode exortar, você não pode falar: isso aqui está errado. Não, irmãos. Amor é o oposto. O amor é você falar, você confrontar quando nós estamos tendo um problema. Se você não fizer isso no teu casamento, seu casamento tem problema. Se você não fizer isso no relacionamento que você tem com os teus amigos, você vai ter problema. Se você não fizer isso, de confrontar os problemas que se enfrenta, né, lá no teu trabalho, entre os teus amigos, entre os irmãos da igreja, você vai ter problema. Quando a gente tem um problema em casa, minha esposa e eu, o problema que eu digo assim, às vezes é uma bobeira, não é nem briga, mas é um desentendimento. Eu penso de uma forma, ela pensa de outra. Eu sento e falo assim: não, pera lá, a gente precisa acertar aqui. Porque se eu deixar, irmãos, sabia que todas as guerras que acontecem no mundo inteiro é por causa de nada? É por causa de uma bobeira. Né? É por causa de bobeira, sempre é bobeira. É um negócio muito pequeno. O cara olhou torto para o outro e já pronto, é o motivo. A gente precisa sentar e resolver. E no cristianismo, na comunhão entre os irmãos, não é diferente. Nós somos especialistas em pegar a Bíblia e apontar o que os religiosos, o que os pecadores, o que os ímpios, o que os gentios, o que não sei quem fazia, mas nós não olhamos para nós. Se eu não pregar olhando para mim, se eu não pregar aquilo que eu vivo, não tem condições de pregar a palavra de Deus. Eu não tenho condições. Ninguém é perfeito, ninguém teve um corpo transformado, né? Como alguns dizem, né, criando asas. Ninguém vai criar asas, mas vamos fazer essa analogia, né? Tem gente que diz que vai virar anjo, né? Ninguém vai virar anjo, mas ninguém virou. Nós estamos num processo de santificação. Mas eu preciso conhecer a palavra de Deus. E para eu pegar um microfone aqui, para vir aqui pregar para vocês, o mínimo que eu preciso fazer é viver o que eu prego. Se eu não vivo o que eu prego, alguma coisa está errada. Pelo menos se eu não buscar viver o que eu prego. Porque, na verdade, a pregação tem que ser o resultado de uma vida com Deus. A pregação da palavra tem que ser o resultado de uma vida na palavra. Porque Jesus, ele falava daquilo que ele vivia. Ele falava daquilo que ele era. E por isso que nós vemos aqui, nesse capítulo 17 de Atos, que o povo, eles não conseguiam identificar a pregação da palavra de Deus. Paulo lhe disputava, a palavra de Deus disse. Talvez se levantavam teólogos lá no Areópagos e começava a falar, e Paulo vinha: não é bem assim, porque Jesus, então meio que entrava em conflito os pensamentos da religião da época. Porque se tinha essa questão do pensamento: o que eu penso? Como que eu penso? Irmãos, tem coisas que já deve ter, a partir do momento que a gente vai caminhando com Jesus, tem que ser resolvida, né?
com relação a alguns questionamentos que nós temos. Mas a questão da fé, a gente precisa compreender o que Deus tem através da palavra dele. As pessoas condenam o mundo, né? Sendo que Jesus morreu pelo mundo. Jesus se entregou pelo mundo. Nós, igreja, nós precisamos orar por este mundo. Eu recebi um vídeo essa semana que falou muito comigo, não é nada de tão espetacular assim que a gente nunca ouviu, mas quando a gente recebe algo e Deus fala conosco através de pequenas coisas. E esse vídeo, talvez você recebeu esse vídeo nesses dias. Se você não recebeu, manda aí um comentário que eu mando para vocês esse vídeo. Eu compartilho aqui nos comentários. Mas é a história de um rei. Não sei se vocês já ouviram isso. É um rei que tinha um servo, e esse servo, ele gostava muito desse servo. Ele tinha uma pessoa que servia-o de perto, bem próximo dele. Ele gostava muito desse homem. E por anos, esse homem serviu o rei. Mas num determinado dia, ele fez algo que o rei ficou muito irritado. Então o rei determinou que esse homem fosse jogado aos cães, para que fosse morto pelos cães. E ele entrou em desespero e falou: ó rei, se o senhor tem em consideração pelo tempo que eu te servi, eu quero te pedir fazer um único pedido. Posso te fazer um pedido? Ele falou: pode. Então ele falou: eu gostaria que o senhor me deixasse, antes de me matar, de me jogar aos cães, me desse 10 dias. Só 10 dias de vida. Então o rei pensou e falou: tá bom, eu não vou te jogar agora, eu vou te dar 10 dias. E nesses 10 dias ele foi preso, ficou preso. Fechado num lugar, numa prisão. E aí ele fez amizade lá com o responsável pela prisão e pediu para que ele cuidasse ali das coisas. E ele deixou que ele cuidasse. Então ele teve a oportunidade de cuidar dos cães. Ele começou a se achegar àqueles cães e ele conseguiu, nesses 10 dias, se aproximar dos cães, alimentando, cuidando, dando carinho, dando água, tratando dos cães. E quando chegou o 10º dia, que seria o dia, na verdade no 11º, porque ele deu 10 dias, então no 11º, que ele seria jogado aos cães, o rei o manda chamar. Então ele chama, organiza todo aquele evento para que aquele homem fosse condenado. Para que, na verdade, a sentença dele fosse executada, né? Porque condenado ele já estava. Então ele joga aquele homem aos cães. E os cães, o que fizeram com ele? Começaram a brincar com o cara. Não fizeram nada com ele. Então o rei ficou indignado com aquilo. E perguntou: mas como assim? Esses cães são ferozes, todas as pessoas que nós jogamos aí, eles estraçalham. E aí ele falou: rei, nesses 10 dias que o senhor me deu, eu cuidei desses cães. Os 10 dias é a oportunidade que eu tinha. Eu servi esses cães, assim como eu servi ao Senhor a minha vida inteira. No primeiro momento, o Senhor se esqueceu de tudo aquilo de bom que eu fiz e me condenou à morte. Mas esses cães, em apenas 10 dias, eles não esqueceram do que eu fiz para eles, que era o momento deles ser atacado e morto, e eles não o fizeram. Então o rei refletiu, parou, pensou e revogou aquela sentença de morte para aquele servo, tendo em vista de tudo de bom que aquele homem tinha feito por ele e para o reino dele. E quando eu recebi isso daí, eu fiquei pensando, isso acontece todos os dias conosco. Você pode ser o melhor funcionário, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai, o melhor amigo, o melhor discípulo, mas se você pisar na bola, é uma só, você é condenado. Você é condenado eternamente, como esse rei que condenou esse homem à morte. É a natureza do ser humano. Todos nós agimos dessa forma. Mas Jesus não age assim. Mesmo nós sendo tão errados, tão falhos, tão pecadores, muitas vezes o afrontamos com as nossas atitudes. Ele nos ama. E Ele tem misericórdia. E Ele quer que nós não sejamos condenados à morte. Por isso Ele se entregou por nós. Isso é a base de todo o cristianismo.
Se eu não conseguir viver isso, irmão, se eu não conseguir viver essa pregação, como que eu vou chegar aqui, pegar esse microfone e falar para você que os religiosos estavam se levantando contra a pregação da palavra de Deus, que os supersticiosos, que aqueles que recebiam tudo o que era entregue para eles. E ainda, como que a gente é muito bom, excelente em julgar, e quando eu digo julgar, as pessoas têm o pastor sempre nos ensina a questão da nós fazermos o julgamento de acordo com a palavra de Deus, com a reta justiça, porque é isso que a Bíblia nos ensina. E as pessoas dizem, não julgues, porque você não pode julgar as pessoas. Nós devemos julgar de acordo com a palavra de Deus, o andamento da nossa vida, nós precisamos julgar. Só que assim, se eu não amar o meu irmão, aquele meu irmão que erra, aquele meu irmão que comete erros, assim como eu cometo erros diários, como eu erro diariamente, e Deus tem misericórdia da minha vida e me dá a oportunidade de pedir perdão, consertar o erro e continuar. Por que nós não podemos fazer assim? Por que nós nos levantamos? Eu trouxe essa mensagem trazendo um extremo, que é o levante contra a palavra de Deus, contra um homem de Deus. E são duas faces que eu quero analisar com vocês hoje, que é a religiosidade e aqueles que servem sem conhecer. Religioso, ele, na verdade, serve sem conhecer. Ele segue algo que ele não conhece, alguém que ele não conhece. Ele conhece o que está na letra. Se diz que tem que andar para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se diz que tem que fazer um culto de uma determinada forma, ele faz, porque é imposto a ele por alguém. Mas ele não conhece aquele que é o responsável pela realização de tudo, ou aquele que é para ele o culto, né? Porque o culto é para Deus. Eu tenho que entender, quando você pode, o tempo que eu lidero os jovens, vem vários questionamentos com relação ao formato de culto. Por que tem que ser assim? Por que não pode ser assado? Por que não pode isso? Por que não pode aquilo? Só que a partir do momento em que você vai ensinando que eles caminhem com Deus, eles vão entendendo Deus e vão se enquadrando da forma com que Deus quer que seja. Nós precisamos conhecê-lo, irmãos. Não tem como nós servirmos esse Deus desconhecido. Minha pergunta é, você conhece esse Deus? Você conhece o Deus em que você tem dito? Você conhece o Deus que você tem orado para Ele? Você conhece o Deus até que você tem até falado dele, mas você conhece? Jesus demonstrou total conhecimento do Pai quando ele estava naquela cruz. Jesus ele mostrou total confiança no Pai quando ele estava no Getsemane. Jesus demonstrou total conhecimento no plano do Pai quando ele estava no deserto. E nós conseguimos agir da mesma forma? Entender que Ele está no controle? Por mais que o controle não seja aquilo que eu queira? Porque a gente muitas vezes reclamamos e dizemos, Deus, mas não era assim que eu queria. Não era dessa forma. Não era desse jeito. E aí? Você analisando Jesus como homem, você acha que Jesus ele não queria lá no deserto transformar aquela pedra num pão? Você acha que Jesus não queria lá no Getsemane virar as costas e ir dormir e descansar? Ou naquela cruz, como muitos diziam para ele, se você não dizia que salvava as pessoas, então desce daí e salva a ti mesmo. O lado humano dele. Mas ele conhecendo tudo, sabendo que vinha depois, o antes, o durante e o depois, ele permaneceu. Quando eu vejo relatos, testemunhos e até vídeos, hoje a gente tem acesso, né? De irmãos nossos que são perseguidos, condenados e mortos pela pregação da palavra de Deus somente.
e a gente analisa a atitude daqueles irmãos de estar firme diante da morte e não negar a Jesus, continuar ali, crendo, pedindo para que Deus os perdoe, aqueles que vão executá-los. Por muito tempo da minha vida eu fiquei pensando, mas como assim, né? É algo tão difícil. Mas não, é porque eles conhecem o Deus. Não servem a um Deus desconhecido, não servem a uma religião. Que hoje a gente possa refletir, que hoje a gente possa servir, conhecer, crescer e viver esse amor, esse evangelho, esse plano, esse projeto que Deus tem na tua vida, mesmo que você não entenda, mas que você viva aquilo que Deus tem. E essa é a meditação que eu gostaria de deixar